Nós estamos hoje aqui para celebrar, para nos lembrar dessa festa, dessa data tão importante. Eu tenho certeza que nessa noite, assim como aquele povo foi marcado naquela celebração, o Senhor também vai marcar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém? 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 Esther capítulo 2, verso 5, que diz assim: Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai e nem mãe. Mordecai a tomara por filha, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob as custódias de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Desce comigo no verso 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos a viram. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e peça para o Senhor falar com você. Da maneira que você souber falar com Deus, peça para o Senhor falar com você. Fala para Ele que você quer ouvir a voz dEle hoje. Fala para Ele que você quer ser alimentado por essa palavra hoje. Talvez assim como Esther e aquele povo, hoje você chega diante do rei com uma necessidade, com uma situação que precisa ser transformada. Clame hoje pelo rei. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra que é viva, da Tua palavra que é verdadeira, e nós te pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que essa palavra possa ser revelada aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, Senhor, revela os segredos que estão na Tua palavra, ensina-nos, Pai, e que essas verdades possam ser injetadas dentro de nós, Pai, que essas verdades hoje possam penetrar o coração, a alma, o espírito de cada um de nós aqui, e nós possamos ser curados por essa palavra, possamos ser fortalecidos, animados, alimentados pela Tua palavra, Senhor. Deus, nós estamos aqui nessa noite porque queremos ouvir a Tua voz, porque precisamos ouvir a Tua voz, a começar de mim, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser alimentados por Ti. Por isso fala conosco, Espírito Santo, fala conosco hoje em nome de Jesus Cristo, que toda interferência, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo que se levanta para dispersar a atenção, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Todo sono, todo cansaço, todo sentimento contrário, nós anulamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que o Teu Espírito, Senhor, possa ter livre acesso a cada coração nessa noite, Pai, e plante essas verdades dentro de nós, para que nós possamos sair daqui, para viver, Senhor, o nosso Purim, para viver, Senhor, os milagres do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E eu te peço, Espírito de Deus, aquilo que faltar da minha parte, que o Senhor possa continuar ministrando, falando com cada vida, ministrando a cada coração, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é repleta de, principalmente no Antigo Testamento, onde a gente está lendo aqui, ela é repleta de símbolos daquilo que viria a acontecer após a vida de Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, o autor da carta aos Hebreus fala sobre isso. Todos os rituais, tudo aquilo que a gente encontra no Antigo Testamento eram sombras daquilo que viria, daquilo que iria acontecer. E esse livro de Esther não é diferente. A gente encontra aqui várias simbologias, várias sombras daquilo que o Senhor tinha para nos mostrar, para revelar no futuro a sua igreja. Esther, aqui nessa história, ela simboliza a igreja. A gente viu aqui no vídeo, quem leu ao longo dessa semana, viu sobre a história de Mordecai, sempre ali junto de Esther. E Mordecai, ele simboliza a autoridade espiritual, ele era como um tipo de uma liderança que estava sobre Esther, cuidando dela, preparando para que ela pudesse viver o chamado de Deus, aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. E a gente, olhando o capítulo 1, o capítulo 2 de Esther, podemos até fazer um paralelo, porque o capítulo 1 nos conta sobre uma rainha que havia antes de Esther reinar, e ela se chamava Vasti. Fala comigo, Vasti. E a gente pode até fazer um paralelo aí entre Esther e Vasti. Eu quero ler com você, abre comigo Esther 1, no verso 10. Esther 1:10 diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bístisa, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetai e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou-se vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Vasti aqui ela simboliza, ela representa claramente a rebeldia que existe no mundo, a rebeldia que existe no coração do ser humano, enquanto Esther, ela simboliza a igreja, e simboliza e representa, a gente vai ver ao longo dessa palavra, toda a obediência. Vasti era paralelo, era a rebeldia, e eu quero até começar essa palavra perguntando para você, quem é você? Você é Vasti? Você é Esther? Porque Esther, que simboliza a igreja, é obediente, porque a igreja tem em si o caráter da obediência. Porque Jesus é a nossa referência, é o nosso exemplo, e assim como ele foi obediente, assim como ele obedeceu, a igreja tem em si esse caráter. Segundo o livro de Esther, abre comigo Hebreus, capítulo 5, e nos fala que a obediência, ela faz parte do caráter de Jesus, e por isso ela também deve fazer parte do caráter da igreja. Hebreus capítulo 5, verso 8. Diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O texto falando sobre Jesus, diz que Jesus, ele aprendeu, ele foi forjado através da obediência. Fala comigo, obediência. Assim como Jesus foi forjado pela obediência, eu e você, igreja do Senhor, precisamos ser forjados, precisamos ser treinados. Eu penso, se Jesus precisou obedecer para que Jesus fosse treinado, fosse forjado, que dirá eu, que dirá nós aqui hoje. Precisamos ser forjados na obediência. Essa obediência, ela precisa fazer parte do nosso caráter. Enquanto Esther obedecia, Deus estava preparando ela, estava forjando ela para que ela se tornasse a rainha que ele desejava que ela fosse, para que ela estivesse aonde ele queria que ela estivesse, e ela pudesse ali desempenhar o papel no qual o Senhor tinha levantado, o Senhor tinha escolhido ela. E hoje é sobre essa obediência, sobre a obediência de Esther, que eu quero falar com você. O Senhor me compartilhou comigo ao longo de uma dessas madrugadas sobre essa palavra, sobre a obediência de Esther, sobre a obediência que é a chave para os milagres. Fala comigo, a obediência é a chave para os milagres. Nós estamos nesse mês dos milagres, e se tem algo que atrai milagre, se
se chama obediência. E Esther é para nós esse exemplo. Vem comigo no capítulo 2 de Esther, porque nós vemos que Esther, desde a sua criação, desde quando ela estava ali junto com o seu primo, a gente vê algumas pessoas se referindo a Mordecai como tio de Esther, mas ele não era tio, ele era primo. E a gente vê desde esse momento da criação, Esther sendo obediente. Esther capítulo 2, verso 5, diz assim: ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai. Verso 6, que foram transportados de Jerusalém com os exilados, e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Mordecai, então, como Esther, começa a criá-la como uma filha, embora ele fosse um primo. Quem cresceu com primos sabe que sempre tem aqueles atritos, né? Se um primo quiser mandar no outro, se o mais velho quiser falar com outro primo que é um pouco mais novo e se achar alguma coisa, tem aquele atrito. Na história de Esther, nós não vemos isso. Nós vemos ela aprendendo, ela sendo cuidada, ela sendo ensinada pelo seu primo. E isso nos ensina que homens e mulheres de Deus, eles não nascem homens e mulheres de Deus. Eles são gerados através de outros homens e de outras mulheres de Deus. Esther, ela se tornou a mulher de Deus que ela se tornou, por quê? Porque houve um homem de Deus. E a gente vê o quanto Mordecai era um homem de Deus, era um servo de Deus. E ela teve esse servo de Deus, ensinando, treinando, dando instruções, e ela foi obediente. Então, querido, se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, faça como Esther. Tenha um Mordecai na sua vida. Tenha uma autoridade espiritual. Aprenda a ouvir conselhos. Aprenda a buscar conselhos, a receber direções. Esther prosseguiu por esse caminho. Ela aprendeu a ouvir, ela aprendeu a obedecer. E ela foi tirada de uma simples jovem que foi pega junto com outras milhares para ir para o harém do rei. Daquela condição tão simples, ela se tornou a rainha do maior império da época, porque ela tinha um coração que era obediente. A gente vê também, vem comigo no verso 10 do capítulo 2, outro momento da obediência de Esther. Esther 2,10 diz assim: Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Olha a obediência dela, já estava lá no palácio, sendo preparada para aparecer diante do rei, e a jovem que o rei visse e se interessasse a se tornar uma nova rainha, nem aquele momento não deixou que subisse para a cabeça dela. Ela ali ainda continuou obedecendo. O texto faz questão de deixar para a gente claro, ela não contou que ela era judia, porque Mordecai tinha ordenado, tinha orientado, tinha dito para ela: olha, não conte, quando você estiver lá, não fale sobre de onde você veio, sobre a sua origem, não conte para ninguém. E a gente muitas vezes tem uma tendência a obedecer só quando a gente entende o motivo da obediência. Então eu tenho que fazer isso por causa disso. Isso não é uma obediência completa. Existem coisas que Deus nos manda obedecer e que a gente só vai entender o porquê de obedecer aquilo lá na frente. Esther, ela obedeceu sem entender por que ela estava obedecendo. Por quê? Que diferença faria ela contar que ela era judia? Aparentemente, não tinha nenhuma. Não ia mudar em nada, aparentemente, diante da realidade que ela estava vendo, não ia mudar muita coisa. Mas ela obedeceu. E a gente vê no desdobramento da história que quando se levanta Amã, o primeiro-ministro, o braço direito do rei, e decide exterminar os judeus, se ele soubesse que a rainha era judia, ele teria agido de uma outra forma para também conseguir completar os planos dele. Mas enquanto Esther estava ali como rainha, na sua posição, mas ninguém sabia de onde ela veio, porque ela obedeceu, no momento em que o plano de Amã apareceu, Esther pôde intervir, Esther pôde agir ali diante do rei e mudar aquela situação. Nós vimos até aqui no vídeo, e algo que me chama muita atenção nessa história, é que se os judeus tivessem sido exterminados ali,
Jesus não teria nascido. A salvação não teria chegado para mim e para você. Então, o que Esther realizou, a vitória que ela conquistou através da obediência, teve um papel muito importante dentro da história da salvação, da minha vida, da sua vida, da esperança que é Jesus para toda a humanidade. Mas isso começou pela obediência. E eu quero te dizer, querido, obedeça. A obediência é o melhor caminho que nós podemos seguir, é o caminho mais seguro que um cristão pode seguir, é obedecer. Abre comigo Provérbios no capítulo 6. Ainda que você não entenda o motivo, ainda que você não entenda a razão, seja obediente. Provérbios 6, quero ler com você no verso 20. Que diz assim, Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Verso 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então valorize a obediência, seja obediente. É algo muito tremendo que nós aprendemos na obediência, que a gente vê claramente na obediência de Esther, é que quando nós obedecemos, nós somos os maiores privilegiados. Fala assim comigo, quando eu obedeço, eu sou o maior privilegiado. Esther obedeceu, e a obediência, aquele coração obediente que ela tinha, pôde permitir que ela estivesse pronta para viver um chamado que outra pessoa não conseguiria ter vivido no lugar dela. Outra pessoa não conseguiria ter honrado, ter sido uma pessoa tão chave e tão importante naquele lugar onde ela estava plantada. Mas porque ela tinha no seu coração a obediência. Ela tinha um coração obediente. E a obediência dela trouxe o maior benefício para ela. Ela se tornou rainha do Noé. Pergunte que aquela moça que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que foi criada pelo primo, imaginaria que ela estaria numa posição de tão grande honra. E eu quero dizer para você, querido, assim como foi com Esther, Deus também tem para a minha vida, para a sua vida, lugares altos aonde Ele quer nos colocar. Mas para isso nós precisamos estar preparados, precisamos estar forjados através da obediência, precisamos ter esse coração. O Senhor viu em Esther o coração que iria honrá-lo quando se tornasse uma rainha. Que o Senhor possa ver no meu coração, no seu coração, aquele coração que vai honrá-lo quando Ele te colocar aonde Ele quer, quando Ele te levantar até o lugar onde quer que você esteja, Ele possa enxergar no seu coração, o coração que Ele vai honrar, o coração que vai honrá-lo, que vai exaltá-lo. Amém? Amém. Volta lá comigo para o livro de Esther, no capítulo 2, no verso 9, porque a gente aprende na história de Esther que a obediência atrai bênçãos. Esther 2:9. Diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Desce comigo no verso 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. A obediência, querido, é a chave para que nós possamos viver os milagres. A obediência, ela atrai os milagres, ela atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Se você olhar depois, se você não leu essa semana a história de Esther, vou te dar esse plus de você poder ler essa semana. Leia agora, a partir de amanhã. Você vai ver como Deus agiu. Esther, o texto
deixa claro aqui para a gente que ela não se preocupou em estar super bem produzida, dela estar super bem maquiada, como outras mulheres se preocupavam com tantas coisas para aparecer diante do rei. Ela só apareceu com o que disseram que era necessário, e aquilo que disseram que ela precisava foi o suficiente para que o rei olhasse para ela e escolhesse entre milhares de mulheres. Não era Esther mais uma, não era Esther mais meia dúzia, eram milhares. O capítulo 2 vai nos contando desde o início que o rei mandou saíram os oficiais do rei pegando as jovens, as moças que eram virgens, por todo o império, de milhares de mulheres ali. Mas no meio daquelas mulheres tinha uma mulher que tinha um coração obediente. E a obediência trouxe o milagre, trouxe a bênção de Deus sobre a vida de Esther. Abra comigo mais um texto, Deuteronômio no capítulo 8. Que é um texto onde Deus nos fala claramente sobre a obediência que atrai as bênçãos de Deus. Deuteronômio 28, no verso 1. 28. Deuteronômio 28, verso 1. Esse texto fala sobre a obediência, fala sobre a desobediência, mas eu quero me atentar sobre a obediência. Ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, olha a obediência aí, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha o que o texto está dizendo, que se eu obedecer, as bênçãos, elas vão vir atrás de mim. Eu não vou ficar correndo atrás das bênçãos, eu não vou ficar correndo atrás dos milagres. O texto diz, elas virão e elas me alcançarão. Verso 3, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Olha quantas bênçãos nesses poucos versículos que nós lemos aqui, quantas bênçãos o Senhor declara sobre a nossa vida se nós obedecermos. Você percebeu? Ele vai falando sobre as bênçãos, e aí depois ele coloca a condição: se obedeceres ao Senhor teu Deus. Existe sempre essa condição. Por quê? Porque eu preciso ser obediente para viver as bênçãos de Deus. E Esther é para nós esse modelo, é para nós esse exemplo de alguém que obedeceu. Hoje nós estamos olhando para a vida dessa mulher e nos inspirando com a história, com a vida dela. Volta lá comigo para o livro de Esther, no capítulo 2, no verso 20. Nesse momento Esther já era rainha, já havia sido coroada, já estava sobre ela a autoridade. E olha o que diz Esther 2:20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Olha que tremendo, ela se tornou rainha, mas aquilo que ela tinha aprendido
quando ela estava sendo lá educada, criada por Mordecai, ela ainda conservou e ela ainda manteve. Ali naquele momento, ao lado do rei, ela era a pessoa que tinha maior autoridade ali. Mas aquilo não fez com que ela deixasse de obedecer a Mordecai, que eu falei no início, que simbolizava a autoridade espiritual, que simbolizava uma liderança sobre a vida dela, que treinou, que preparou Esther, mesmo como rainha. Isso fala, ainda assim, ela não contou as origens, porque ela tinha sido orientada por Mordecai a não revelar. Eu queria que a gente possa aprender como Esther, a ter a obediência como um estilo de vida. A obediência, que muitas vezes não só uma obediência de palavras, porque muitas vezes eu posso obedecer, dizer que eu vou obedecer, mas no meu coração eu posso estar sendo completamente rebelde, pensando com o meu coração completamente contrário àquilo que eu estou mostrando, àquilo que eu estou dizendo. Esther, ela não era somente de aparência alguém obediente, no coração dela. Ela tinha um coração obediente, ela tinha essa obediência, e isso trouxe a bênção de Deus para a vida dela. A quarta lição que a gente aprende com Esther é que a obediência é provada através do confronto. Fala comigo, a obediência é provada através do confronto. Se você ler no capítulo 3 de Esther, a partir do verso 7, você vai ver que começa a se revelar o plano de Amã. Amã procura o rei e oferece um bom dinheiro para exterminar um povo que supostamente estava atrapalhando os planos do rei. Na verdade, o que acontecia é que o povo de Amã era inimigo dos judeus. Em alguns centenas de anos atrás, lá nos tempos de Josué, os judeus haviam numa batalha destruído todo o povo de Amã. Então gerou-se essa rixa a partir de então. E Amã, quando ele descobre que os judeus estavam ali na Pérsia, quando ele saía do palácio do rei após ser levantado como primeiro-ministro, o texto diz que todo mundo se curvava diante dele, mas Mordecai não se curvava diante de Amã, e aquilo despertou aquela rixa que existia entre o povo de Amã e os judeus, e aí então ele decide acabar com eles. Se você ver no capítulo 4, Esther é procurada por Mordecai para receber informações sobre aquele plano, porque o rei recebeu a proposta de Amã, aceitou a proposta de Amã e enviou um decreto aonde houvesse um judeu no império, seria exterminado. Vem comigo no capítulo 4 de Esther, no verso 1, para a gente ver essa história. Esther 4:1 diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e saindo pela cidade clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, que muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Naquela época, quando você estava atravessando um momento de muita dor, de muito sofrimento, era costume se vestir com uma roupa de saco que demonstrava a sua dor, demonstrava o seu sofrimento. E Mordecai ele não aceitou receber outras roupas, ele queria estar ali expressando a dor, que o decreto de que ele morreria, de que todo o povo morreria. Vem comigo no verso 5. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther, a fim de saber
a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que a fizessem responder: ninguém, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Olha o confronto que Mordecai traz para Ester. Ester viu o sofrimento dele, quis saber o que estava acontecendo. Ele contou o que estava acontecendo e falou: olha, faça alguma coisa, fale com o rei, tente intervir por nós. E havia a lei, havia o decreto que ninguém poderia aparecer diante do rei sem ser convocado, senão morreria. Esther coloca aquilo como um empecilho, como uma situação que ela não poderia chegar diante do rei por causa daquilo. Então Mordecai traz um belo de um confronto para ele e fala: olha, você acha que se você não fizer nada, nós podemos acabar dessa maneira? Se você não se levantar, o Senhor vai trazer socorro de outra forma. Mas você e a sua casa, a casa do seu pai, vão ficar envergonhados. E quem sabe se Deus não te colocou aí, Esther, para que você pudesse agora, nessa situação, intervir. Olha o confronto. E a obediência, ela é provada nesse momento de confronto. O coração obediente é provado ali. Eu sei que alguém é meu discípulo de verdade quando eu confronto. E quando a gente elogia, quando a gente fala bem, quando está tudo bonitinho, aí o pastor é o melhor pastor do mundo. Mas é na hora do confronto é que eu sei se alguém é meu discípulo de verdade. Porque o confronto, ele denuncia o caráter. Mordecai confrontou Esther, e aquele momento, aquela situação, iria denunciar o caráter dela, se ela realmente era aquela mulher obediente ou se ela não era. Lá em João 6 existe um texto muito conhecido, onde Jesus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, começa a confrontar as pessoas que estavam seguindo ele. E num determinado momento Jesus fala assim: vocês estão me seguindo porque eu multipliquei os pães, multipliquei os peixes e vocês querem comer. É só por interesse que vocês estão atrás de mim. E Jesus começou a confrontar aquelas pessoas, e o texto diz que muitos foram embora. Por quê? Porque eles realmente não eram obedientes. Porque eles realmente não tinham um coração obediente. Então, se você quer ser um filho de Deus obediente, aceite o confronto, aceite a correção. Abre comigo Provérbios, capítulo 12, um livro que nos ensina muitos conselhos, especialmente sobre obediência, sobre correção, sobre disciplina. Provérbios, capítulo 12, no verso 1. Que diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é o quê? Estúpido. Todo em outras versões. Bem um capítulo mais para frente, Provérbios 13, verso 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Bem mais para frente, capítulo 15, no verso 31. Provérbios 15, 31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, querido, dê ouvidos ao confronto, dê ouvidos à correção, dê ouvidos. Talvez precise um momento em que eu, como autoridade espiritual sobre a sua vida, precise te confrontar. Dê ouvidos à correção, porque ele está dizendo que aquele que ouve, que recebe, ele está adquirindo entendimento, ele
ele está recebendo sabedoria, ele está sendo humilde e a humildade precede a honra. Esther, ela recebeu aquele confronto. Naquele momento, ia denunciar se o coração dela era de Esther ou se era de Vasti. Lembra que Vasti, lá no começo, o rei chamou para que ela estivesse diante do banquete. Ela falou: eu não vou aparecer lá. E ela perdeu a sua posição de rainha por causa de uma desobediência. Volta lá comigo para o capítulo 4 de Esther. Esther 4,15. Esther recebeu o confronto e mandou a resposta para Mordecai. E ela disse assim: então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ela colocou a sua própria vida, a obediência acima da sua própria vida. Ele falou: olha, jejue por mim. Eu também vou colocar as minhas servas que nós vamos jejuar por 3 dias, e eu vou até o rei, e se o rei não me receber e mandar me matar, eu vou morrer. Isso me lembra Jesus, que lá em Filipenses capítulo 2, no verso 8, o apóstolo Paulo diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a continuação do texto fala que depois daquela obediência de Jesus, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque sempre que eu recebo confronto, que eu obedeço, após aquele preço que eu pago pela obediência, sempre vai haver um peso de glória para ser derramado sobre a minha vida. E eu quero dizer para você, querido, seja obediente, ainda que isso lhe custe, ainda que possa ser um sacrifício para você, seja obediente, porque aquilo que vem após a obediência é muito maior, é infinitamente maior do que o preço que eu e você possamos pagar pela obediência. Está me entendendo? Amém? Amém? Vem comigo para o capítulo 5 de Esther, porque aí nós aprendemos uma quinta lição, de que a obediência atrai o favor do rei. Esther capítulo 5, verso 1 diz assim: ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. A obediência atrai o favor do rei. Você quer ter o favor de Deus sobre a sua vida, querido? Seja obediente. Esther obedeceu e foi lá, buscando a vida dela. E quando o rei a viu, duas coisas poderiam acontecer: ou ele estenderia o cetro e ela tocaria, estaria recebida na presença do rei, ou ela poderia ser morta. Mas ela era obediente, e a obediência atrai o favor de Deus. E ela chegou diante do rei, e ela recebeu o favor de Deus sobre a vida dela. Então, querido, a obediência atrai o favor do rei. Se você quer ter o favor de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre a sua vida, seja obediente. A atitude de Esther, ela nos inspira, porque ela colocou a vida dela abaixo da obediência. Para ela estava mais importante obedecer do que o custo que seria com a sua própria vida. E assim foi com Jesus. E hoje a gente não olha só para o Antigo Testamento como um exemplo. A gente tem Jesus como o maior modelo de obediência. Alguém que a hora que quisesse, naquele caminho para a cruz, ele poderia dizer: olha, eu quero parar por aqui. E ele voltaria para o céu. Ele continua ali sendo filho de Deus. Ele continua ali, ele tem toda a glória como filho de Deus. Mas Jesus tinha um coração obediente. E ele foi até as últimas circunstâncias, pela minha vida, pela sua vida. Ele foi até o final, vendo aqueles por quem ele morreu, procurando que ele fosse crucificado. É um exemplo de obediência maior do que esse. Vale a pena, querido. Assim como ele foi exaltado, imagina que o Senhor colocou o nome de Jesus acima do nome do próprio Pai. Nós só somos salvos
através do nome de Jesus. Atos capítulo 4, no verso 12, diz que não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, apenas o nome de Jesus. Por quê? Por causa da sua obediência. E eu quero te dizer, existe o favor do Rei para ser estendido sobre a tua vida, para ser derramado sobre você, mas você precisa ter um coração obediente, você precisa se dispor a obedecer. Amém? Amém. Em sexto lugar, que nós estamos quase terminando, vem comigo no capítulo 8 de Esther, porque nós aprendemos que a obediência, ela desfaz os decretos contrários. O capítulo 6 e o capítulo 7 nos contam como Esther desmascarou Amã. Ela convida ele para um banquete, por 2 vezes ele, inflado no seu ego, achando que era a pessoa mais importante, porque só ele havia sido chamado para estar no banquete da rainha, e ali ela denuncia os planos de Amã para o rei, e o rei decide intervir em favor dos judeus. E aí vem comigo no capítulo 8 de Esther, verso 1, que diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther fez saber que este era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés com lágrimas, e implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrada, escreva-se, que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho do Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse Assuero, a rainha Esther, e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porque intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, e em nome do rei, selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Olha que tremendo. O decreto que já havia sido liberado, já estava todo mundo sabendo. Os judeus, eu imagino que eles acordavam cada dia contando que era um dia menos que faltava, porque a palavra purim, ela vem no momento em que Amã lançou as sortes, que a palavra pur no hebraico quer dizer sortes. Ele lançou as sortes para saber que dia que ele deveria matar os judeus. Então, quando chegou aquela informação, aquele decreto, imagino que eles acordavam cada dia imaginando: falta um dia a menos para chegar o dia que nós vamos morrer. Mas a obediência de Esther mudou aquela história, mudou aquele decreto que era contra os judeus, e reverteu-se aquilo completamente, porque a obediência, ela desfaz os decretos contrários. Eu não sei quais situações você possa estar enfrentando, quais decretos existam sobre a sua vida. Eu quero dizer para você: se o seu coração for um coração obediente, se o seu coração for um coração como o coração de Esther, o Senhor vai desfazer os decretos contrários sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amã queria matar os judeus, a história terminou com ele sendo morto, ele e toda a sua casa. Aquilo que ele desejava contra os seus inimigos, que eram os judeus, veio sobre ele, porque havia alguém que estava ali intercedendo, que tinha um coração de obediência. Lá em 1 Samuel 15, 22, o profeta Samuel nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Abre comigo mais um texto em João capítulo 14, onde o próprio Jesus nos ensina, nos fala sobre a obediência. João 14, verso 15, diz assim: se me amais, quantos daqui amam a Deus? Amém. Está dizendo: olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu vou falar: se você me ama, você me obedece. Tem como não obedecer e dizer que ama. Não bate. Vem comigo mais na frente, João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele dá o próprio exemplo dele. Fala, olha, eu estou aqui obedecendo ao meu Pai, e por isso eu estou no amor dele, eu permaneço no amor dele. Se vocês me obedecerem, vocês também vão permanecer no amor do Pai. Então, querido, obedeça, obedeça, obedeça. Como eu falei no início, o maior privilegiado na obediência é aquele que obedece, porque a obediência ela desfaz os decretos contrários, porque a obediência ela desfaz os planos do inimigo. Amã tinha um plano todo pronto. Sabe que o decreto que o rei havia liberado não podia ser revogado. É isso que terminou o capítulo 8 que nós temos de Esther falando. Ou seja, o rei não poderia criar uma lei e depois criar uma nova lei em cima, rompendo aquela lei anterior. Isso não poderia acontecer. Então o que aconteceu? Os judeus, eles naquele dia em que era o dia para eles serem exterminados, foi liberada uma ordem, um decreto do rei, para que eles lutassem. Então antes eles iriam só estar ali para serem mortos, agora eles iriam lutar. E a palavra nos conta que eles lutaram, eles enfrentaram os inimigos que vieram contra eles, os inimigos foram derrotados e eles permaneceram salvos, permaneceram vivos. Por quê? Porque a obediência desfaz todo decreto contrário. Eu não sei o que possa estar te preocupando. Talvez você não tenha um decreto como aquele povo tinha, um decreto de morte, mas quem sabe você está diante de algo que tem que te preocupar, que está te afligindo. Quero dizer para você, se você for obediente, o Senhor vai desfazer tudo aquilo que é contra você. Amém. Nós vemos em Deuteronômio 28 o Senhor dizendo: os inimigos vão vir contra você e vão fugir por 7 caminhos. Amém? Essa é a palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida, quando nós obedecemos. Amém? Amém? Em 7º lugar, a gente aprende, fala assim comigo: a minha obediência abençoa aqueles que estão à minha volta. Não foi todo o povo que foi obediente, foi apenas Esther. Mas a obediência de Esther abençoou todos os que estavam à volta dele. Quer ter a sua família abençoada? Quer ter as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama abençoadas? Seja obediente. A sua obediência vai trazer a bênção, vai alcançar também essas pessoas. A sua obediência vai trazer aquela cura. A sua obediência vai trazer o milagre que você está esperando. A sua obediência vai trazer a bênção de Deus sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Porque a obediência, ela abençoa aqueles que estão à nossa volta também. Amém? Amém? Em Provérbios 3,8, você não precisa abrir, o texto diz assim: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A obediência é cura, é vida para nós. Amém? Amém? Em penúltimo lugar, fala assim comigo: a obediência traz alegria. Vem comigo no capítulo 9. Porque foi em consequência, Esther 9, porque em consequência da obediência de Esther, que o povo foi livre daquele decreto terrível que tinha contra eles, e que surgiu a festa do Purim. Essa festa veio a partir daquela vitória, porque a obediência, ela traz alegria. Você nunca vai ver uma pessoa obediente com o seu semblante caído. Você nunca vai ver uma pessoa obediente sofrendo, murmurando, reclamando, porque a obediência, ela traz alegria. A obediência de Esther trouxe para aquele povo naquela época, e não somente hoje. Depois que você chegar na sua casa, jogue no YouTube, no Google, festa do Purim em Israel, você vai ver a alegria que existe pelas ruas. Aquela obediência daquela mulher lá centenas de anos atrás trouxe alegria, não somente para aquele povo naquela época, mas por todas as gerações. Vem comigo no capítulo 9, no verso 20. E diz assim: Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês de todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres,
Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que se assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos que se achegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades. E estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Se coloque de pé, querido. Aquele dia que era para ser um dia de luto, aquele dia que era para ser um dia de sofrimento, aquele dia que era para ser um dia de morte, se tornou um dia de alegria sobre os judeus, sobre todo aquele povo, por causa da obediência de Esther. Eu poderia até terminar falando aqui, incluir como algo que a gente aprende nessa história, de que a obediência, ela muda a nossa sorte. A vida de Esther foi completamente mudada por causa da sua obediência. Ela saiu ali de ser uma daquelas jovens que foi levada para o harém do rei para se tornar a rainha do império mais importante da época. E não somente isso, depois ela foi usada por Deus para mudar a sorte de todo o povo. E o dia que era para ser dia de lamento, o dia que era para ser um dia de sofrimento, um dia de luto, se tornou um dia de alegria. E assim também o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Qual é a situação hoje que você precisa vencer? Os judeus tinham aquele decreto sobre eles, de que eles seriam exterminados. Aquilo era o que preocupava, aquilo era o que eles precisavam desesperadamente de uma solução. E eu quero te perguntar, qual é a situação hoje que você precisa de uma mudança? Qual é a situação hoje que você precisa que seja transformada na sua vida? Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e você vai falar para o Senhor hoje. Qual é a situação? Qual é essa situação que precisa ser mudada? Sim, pode ser na sua casa, pode ser na sua família, no seu trabalho, pode ser algo interior mesmo, pode ser dentro de você, de repente, eu não sei. Qual é a situação que precisa ser transformada? Qual é a situação dentro de você que precisa ser mudada? Fala para o Senhor hoje, querido. Fala para o Senhor hoje. Quero te convidar a abrir os seus lábios, com sua mão no seu coração, representando a sua vida. Você vai falar para o Senhor: Senhor, é essa situação, a situação que hoje eu preciso que seja resolvida, que hoje eu não tenho como resolver nas minhas forças, na minha capacidade. É essa situação. Dê um nome dessa situação para o Senhor. Fala para Ele agora, querido. Fala para Ele nessa noite. Ele nos trouxe aqui hoje para celebrarmos essa festa. Essa festa não estamos celebrando num dia qualquer, é exatamente dentro dos dias do calendário bíblico, como obediência a esse princípio que nós lemos no capítulo 9. E o Senhor é o mesmo de ontem e de hoje e continuará sendo para sempre, assim como lá no passado Ele fez, como Ele ordenou que eles celebrassem essa festa, que eles vivessem essa mudança de sorte. Hoje o Senhor também tem uma mudança de sorte, uma mudança de história sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, entrega para Ele aquilo que te preocupa, como Esther, que entrou diante do rei para ter o cetro estendido e para receber o milagre. Entre diante do Rei dos Reis,
do Senhor dos senhores, porque não é diante de qualquer homem, não é diante de qualquer autoridade nessa terra, mas é diante do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, diante do trono da graça do Senhor. Entra diante dele agora, entra diante dele com mistério e apresenta a sua petição, apresenta para ele a tua causa, porque é hoje é a noite do teu purim, hoje é a noite da mudança da tua sorte, da mudança da tua história. E quem está dizendo aqui não sou eu, é o Senhor que declarou na palavra dele. Em nome de Jesus, clama ao Senhor nessa noite, clama ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco nas tuas mãos a vida do teu povo nessa hora, Senhor. Cada filho, cada filha que o Senhor trouxe até aqui, cada um daqueles que estão acompanhando essa transmissão, Pai, que vão assisti-la depois que estiver terminado, eu apresento cada vida diante do Senhor nessa hora, que sejam alcançados agora, Senhor, a petição que o teu povo precisa, a situação que o teu povo precisa, Pai. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, como o Senhor tomou aquela causa de Esther, como o Senhor tomou a necessidade de Esther, Pai. Tudo indicava que aquele povo seria exterminado, tudo indicava que não havia mais esperança para aquele povo, Senhor, mas o Senhor entrou naquela situação, o Senhor interviu naquela situação, e a sorte daquele povo foi mudada. E eu te peço hoje, Pai, toma nas tuas mãos, toma nas tuas mãos a causa, toma nas tuas mãos a petição, Senhor, toma nas tuas mãos cada causa que o teu povo te apresenta nessa noite, e em nome de Jesus Cristo, que seja liberado do Senhor resposta, que seja liberado do Senhor direção, que seja liberado do Senhor livramento, Pai, como aquele povo foi livre, e o dia que seria dia de luto, dia de choro, o Senhor transformou em dia de alegria, e assim seja sobre a vida do teu povo, Senhor, que assim seja nessa situação que os teus filhos estão enfrentando, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso para transformar, o Senhor é poderoso para reverter os decretos. Aquele que chegou aqui com uma enfermidade que a medicina diz que não tem cura, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para reverter esse decreto, e com a autoridade que o Senhor constituiu, eu declaro hoje a cura do Senhor, a cura do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Receba, querido, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, receba a cura do Senhor agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você que está diante de uma situação impossível, de uma causa que até mesmo você já perdeu as forças para mudar, em nome de Jesus, receba hoje o fortalecimento espiritual, receba a sabedoria do céu, receba discernimento espiritual. O Senhor vai te capacitar para enfrentar essa situação e para viver a vitória dele sobre a tua vida. Receba hoje em nome de Jesus Cristo, receba hoje em nome de Jesus Cristo, receba hoje em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está sentindo a presença de Deus, querido, estenda as suas mãos, levanta as suas mãos do mais alto que você puder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja fortalecido hoje. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, receba do Senhor um novo coração. Toda rebeldia, toda insubmissão, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Receba hoje um coração obediente como o coração de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, e você vai encontrar resposta aonde ninguém acha resposta. Você vai encontrar a porta aberta aonde ninguém encontra uma porta. Você vai viver livramento do Senhor na situação que ninguém consegue viver. O Senhor vai fazer sobre a tua vida. Recebe da presença de Deus hoje. Recebe da presença de Deus hoje. Recebe da presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, se você ora em línguas, querido, abre os seus lábios,
Comece a orar em outras línguas agora. Porque é uma noite de renovo, é uma noite de restauração para as nossas vidas. Se você não ora em línguas, clame pelo nome de Jesus, que Ele vai te encher nessa noite, que Ele vai te encher nessa noite, Ele vai te renovar nessa noite. Recebe renovo, recebe alegria. Em nome de Jesus, recebe uma unção de alegria sobre você. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Se alegre no Senhor, querido. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. A tua confiança não está na mão de homens. A tua esperança não está na mão de homens. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Se alegre no Deus do impossível. Ele andará baixerebe, cantará lá baixuri anderebas. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que venha hoje, Senhor, sobre as nossas vidas uma porção nova do Teu Espírito, que venha hoje sobre as nossas vidas uma porção nova da Tua unção, da Tua presença. Que o bálsamo do Teu Espírito seja derramado hoje sobre cada vida, em nome de Jesus, do alto das nossas cabeças, a planta dos nossos pés, que seja derramado hoje o bálsamo do Teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba, querido. Receba de uma porção nova do Senhor sobre a tua vida hoje. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Receba uma porção nova. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo como pousando sobre cada um de nós aqui uns embrulhos feitos como que de panos. Recebe uma porção nova do Senhor hoje. O Senhor está te presenteando nesse dia com uma porção nova dEle, da presença dEle, do Espírito Santo. Recebe nessa noite, querido. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite novos dons espirituais. Recebe nessa noite, em nome de Jesus, autoridade do Espírito Santo. Recebe nessa noite. Recebe, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda nesse mesmo Espírito, você vai começar a orar pela sua casa, pela sua família, pelas pessoas que estão à sua volta, pelas pessoas a quem você ama. Comece a apresentá-las diante do Senhor nessa noite. Comece a apresentá-las diante do Senhor nessa noite. Nós temos vivido dias preocupantes na nossa nação, mas sobre nós está o sangue do Cordeiro, sobre nós está a cobertura do sangue do Cordeiro, e você tem autoridade em Jesus Cristo para abençoar a tua casa, para cobrir os teus queridos. Então começa a apresentar diante do Senhor agora. Fala o nome, apresenta, cobre, guarda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque independente do que as estatísticas estiverem dizendo, nós temos sobre nós a cobertura do sangue daquele que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Apresenta, querido, diante do Senhor a sua casa. Apresenta diante do Senhor os seus amigos. A obediência de Esther alcançou todos que estavam à volta dele. Quem é a sua volta hoje você quer colocar debaixo dessa bênção? Apresenta diante do Senhor agora. Seja um intercessor nessa noite. Coloca cada vida, coloca, apresenta cada vida diante do Senhor. O Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, querido, ora, declara a bênção, declara a proteção do Senhor. Em nome de Jesus. Libera essa presença de Deus que está sobre nós. Libera agora sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus irmãos. Libera sobre os teus amigos, sobre os teus vizinhos. Libera.
Tu és aquele que reverte, Senhor, todos os decretos contrários, e nós vamos viver essa bênção sobre as nossas vidas. Oh, porque esse é o dia que o Senhor escolheu, esse é o dia do nosso Purim, esse é o dia que o Senhor nos marca com essa bênção. Em nome de Jesus, abençoa, querido. Deixa o Senhor ouvir a tua voz, abençoa.